Este podcast é um oferecimento de Julieste Logística, há mais de uma década transportando 27 32 28 05 86. Terceiro domingo da Páscoa, 13 de abril de 2024. Boas-vindas a você que religiosamente nos encontra por aqui. Muito obrigado. Hoje é o Dia Mundial do Café e eu não começo o meu dia sem um cafezinho. E você também? Deixa aí então nos comentários. Hoje quero mandar aquele super abraço para a Luciana Cumprido, de Teresópolis, Rio de Janeiro. E também para a Emily, de Goiânia, Goiás. Parabéns para vocês e que o Espírito Santo conduza sempre os seus passos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Amém. Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. O fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Lucas liga diretamente o nosso conhecimento do ressuscitado com a experiência de Simão e dos outros que estavam com ele. A diferença entre nós e eles está no fato de que contemplaram e tocaram sua carne até fisicamente. E nós, ao invés, o contemplamos e o tocamos apenas espiritualmente, através do testemunho da sua palavra e da celebração da Eucaristia. Lucas insiste muito na corporalidade do Senhor ressuscitado. É uma necessidade em relação ao ambiente helenístico, que acreditava na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. Você pode conferir, por exemplo, em Atos capítulo 17, capítulo 26. Com a ressurreição da carne, tanto a promessa de Deus como a própria esperança do homem de vencer o último inimigo, a morte, permanece ou cai. 1 Coríntios capítulo 15. A chave para a gente ler e resumir as Escrituras é o crucifixo, que
que oferece a visão de um Deus que é amor e misericórdia infinitamente. Aos pés da cruz, o nosso temor a Deus e a nossa fuga dele cessam, porque vemos que ele sempre esteve voltado para nós e nos perdoa. Os discípulos serão testemunhas disso e darão a conhecer o Senhor Jesus a todos os irmãos como o rosto novo de Deus, a salvação do homem. A força desse testemunho é o Espírito Santo, o poder do alto, como está no versículo 49. Assim como desceu em Maria, descerá também sobre eles. Lucas capítulo 1. A encarnação de Deus na história continua e atinge o seu cumprimento definitivo. Deus tornou perfeita a sua solidariedade com o homem. No tempo dos antigos, ele estava diante de nós como uma lei para nos conduzir à terra prometida. No tempo de Jesus, ele estava conosco para nos abrir e nos ensinar o caminho para o Pai. Agora, no tempo da igreja, ele está em nós como vida nova. Jesus termina sua missão. Continuamos no espaço e no tempo. Nele e com ele nos aproximamos de todos os nossos irmãos, partilhando a palavra e o pão. Santa Liduína, ela nasceu na Holanda em 1380, numa família humilde e caridosa. Única mulher entre os 8 irmãos, desde cedo manifestou devoção a Nossa Senhora. Criança, já se preocupava em guardar roupas e alimentos para os abandonados, pobres e doentes. Com 15 anos, sofreu um gravíssimo acidente ao patinar com amigos, quase morrendo. Afetada nas costelas, na coluna e com outras lesões internas, progressivamente apareceram mais complicações. Ficou paralítica, exceto da mão esquerda. Tinha hemorragia na boca, orelhas e nariz e jamais se recuperou, permanecendo o resto da vida na cama. Um dos médicos mais conhecidos da época dizia o seguinte, abre aspas, não há médico no mundo que cure esta doença, porque vencer esta doença é obra de Deus. Deus operará tais maravilhas nesta criatura que eu daria o peso de ouro pela cabeça dela para ser pai de semelhante filha. Fecha aspas. Passado o tempo, Liduína chegou quase ao desespero. Um padre chamado João Pote a ajudou, lembrando-lhe que se Deus poda uma árvore é para que ela possa produzir mais frutos. E ela assim entendeu que o seu sofrimento aceito por amor poderia ser um caminho para a sua salvação e a de muitos outros. Realmente muitas pessoas foram curadas ou se converteram através dela, que mesmo com dores imensas, permanecia doce e amável. Liduína não mais pediu a Deus a própria cura, porém amor, para com os sofrimentos obter a conversão das almas. Recebeu o dom da profecia e da cura, e depois de 12 anos enferma, também êxtases espirituais e visões celestiais, além de ser consolada constantemente pelo seu anjo da guarda. Alimentava-se apenas da Eucaristia, fato documentado em 1421 por autoridades civis. Seus sofrimentos aumentaram nos últimos 7 meses de vida e ela faleceu no dia 14 de abril de 1433. Sua casa, de acordo com o seu desejo ao padre e ao médico que a acompanhavam, foi transformada em hospital para os pobres com doenças incuráveis. Curas aconteceram durante o seu velório em pessoas que lá estavam, e seu corpo voltou a ter a mesma beleza de antes do acidente, com o desaparecimento completo de todas as feridas. É padroeira dos patinadores e dos doentes incuráveis. Senhor Deus, médico das almas e dos corpos, que conheceis as nossas fraquezas e limitações, concedei-nos pela intercessão de Santa Liduína o reconhecimento e aceitação da sua vontade infinita para conosco em qualquer circunstância, bem como a fortaleza nos sofrimentos, para que nos leve e ao próximo a salvação, a graça de não nos queixarmos ou revoltar-nos frente às dificuldades que muitas vezes nem graves são. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo
e que Deus ilumine o seu dia e também a sua família.